Neste vídeo, vamos explorar a obra O Mal-Estar na Civilização de Sigmund Freud e refletir sobre sua atualidade em nossos tempos. Freud já apontava no início do século XX que o progresso humano, tanto no campo tecnológico quanto social, não é capaz de eliminar o sofrimento psíquico, a sensação de vazio e a eterna busca por satisfação. Hoje, mesmo com avanços científicos, acesso à informação e uma vida aparentemente mais confortável, muitos ainda enfrentam ansiedade e insatisfação crônica e a sensação de incompletude. O que Freud chamou de mal-estar continua presente, mas assume novas formas: pressões sociais, redes digitais, competitividade, comparações e a dificuldade de lidar com os próprios desejos e limites. Vamos pensar juntos. Por que, apesar de tantas conquistas, ainda sentimos que falta algo? Como a psicanálise pode nos ajudar a compreender esses vazios e encontrar caminhos mais autênticos de realização? Assista até o final para compreender como os conceitos de Freud ainda dialogam profundamente com os dilemas do nosso mundo contemporâneo. Vamos refletir sobre a ideia freudiana do conflito permanente entre os desejos individuais e as regras da sociedade. Sigmund Freud, em sua obra clássica O Mal-Estar na Civilização, mostrou que o ser humano está condenado a viver em tensão, de um lado, os impulsos e desejos inconscientes que buscam satisfação imediata, de outro, as normas, leis e convenções sociais que limitam esses desejos em nome da convivência coletiva. Esse embate gera um mal-estar inevitável, ao mesmo tempo em que a civilização garante proteção, segurança e avanço, ela cobra um preço alto: a renúncia aos nossos instintos mais profundos. Essa renúncia, embora necessária, nos deixa com a sensação de frustração, insatisfação e até de vazio. Quando trazemos essa reflexão para os dias atuais, percebemos que, mesmo com todas as conquistas tecnológicas, sociais e culturais, continuamos presos à mesma dinâmica: a busca incessante pela felicidade, a ansiedade diante das expectativas sociais e a eterna sensação de que nunca estamos plenamente satisfeitos. A psicanálise, ao iluminar esse conflito interno, não promete eliminar o mal-estar, mas nos ajuda a reconhecer os limites da vida humana e encontrar caminhos mais autênticos de lidar com nossa condição existencial. Quando Freud escreveu O Mal-Estar na Civilização, em 1930, ele nos deixou uma reflexão fundamental. Para viver em sociedade, o ser humano precisa reprimir grande parte de seus desejos e impulsos inconscientes. Sem essa renúncia, a vida coletiva seria impossível. Mas o preço dessa repressão é alto: angústia, sintomas neuróticos e a sensação permanente de insatisfação. Freud dizia: o ego não é senhor em sua própria casa. Essa afirmação mostra como, mesmo acreditando que controlamos nossa vida, somos governados por forças inconscientes que escapam à nossa vontade. A sociedade, ao impor regras, exige que calemos esses desejos, e essa energia recalcada retorna sob a forma de sofrimento psíquico. Em outro ponto de sua obra, Freud afirma: o propósito da vida é a busca da felicidade, mas a civilização nos impõe limites que a tornam inalcançável em sua totalidade. Esse conflito entre prazer e lei, desejo e proibição, constitui um núcleo do mal-estar humano. Jacques Lacan
Aprofundando essa leitura, nos lembra que o desejo é a essência do homem, mas ele sempre é desejo do outro. Ou seja, não desejamos apenas o que queremos, desejamos o que acreditamos que nos dará reconhecimento social, amor ou aprovação. Assim, estamos constantemente submetidos a uma ordem simbólica que regula nossas escolhas. Donald Winnicott acrescenta uma perspectiva ainda mais rica, mostrando que quando a sociedade e o meio ambiente falham em oferecer espaços de espontaneidade e autenticidade, o indivíduo desenvolve um falso self, uma máscara social adaptada às exigências externas, mas que esconde o verdadeiro ser, gerando vazio e adoecimento. A repressão, portanto, não é apenas um mecanismo individual, ela é um pacto coletivo. Para que a civilização exista, precisamos abrir mão de satisfazer todos os nossos impulsos. Contudo, essa energia não desaparece. Freud dizia: o que não se elabora retorna como sintoma. Assim, os sintomas neuróticos, as ansiedades e até mesmo as depressões modernas podem ser compreendidos como manifestações desse recalque estrutural. Hoje, em pleno século XXI, mesmo com avanços tecnológicos, sociais e culturais, continuamos marcados por esse dilema. As redes sociais, por exemplo, funcionam como vitrines do ideal de felicidade e sucesso, aumentando ainda mais a repressão e o mal-estar. Como disse Freud, a civilização exige um preço em felicidade individual. A psicanálise, longe de oferecer uma promessa de felicidade plena, nos convida a reconhecer nossa condição trágica. Somos seres do desejo, marcados pela falta, pela impossibilidade de satisfação total. Como escreveu Lacan, não há relação sexual que se inscreva no real. Essa frase, por mais enigmática que pareça, nos lembra que a completude é impossível. Sempre faltará algo. No entanto, reconhecer esse limite não é motivo de desespero, mas de liberdade, pois, quando paramos de perseguir uma felicidade impossível, podemos construir formas singulares e criativas de viver, sustentando nosso desejo e nossa autenticidade em meio às exigências sociais. A psicanálise não elimina a repressão, porque sem ela não haveria civilização, mas ela nos ajuda a dar sentido ao mal-estar, compreender nossos sintomas e transformar a angústia em possibilidade de criação. O consumo, as redes sociais e a busca por felicidade imediata como novas formas de lidar com o mal-estar. Vivemos em uma sociedade marcada pela abundância, pelo imediatismo e pela constante conexão digital. As conquistas tecnológicas e o acesso quase ilimitado a informações e estímulos criaram novas formas de lidar com aquilo que Freud chamou de mal-estar na civilização. Se antes o sofrimento estava ligado sobretudo à repressão dos desejos individuais frente às normas sociais, hoje nos deparamos com mecanismos modernos de fuga e compensação, o consumo desenfreado, o uso excessivo das redes sociais e a busca incessante por prazer imediato. O consumo se apresenta como uma promessa de satisfação rápida. Compramos objetos, experiências e serviços na esperança de preencher lacunas emocionais, de silenciar a sensação de vazio que permeia o cotidiano. No entanto, a satisfação proporcionada pelo consumo é temporária. O prazer se esvai rapidamente, dando lugar a um novo desejo, a uma nova necessidade, e o ciclo se repete. Nesse sentido, o ato de consumir funciona mais como um paliativo
do que como uma solução para o mal-estar existencial. As redes sociais, por sua vez, intensificam esse fenômeno. Elas se tornam palco de comparação constante, exibindo o eu ideal, que nem sempre corresponde à realidade. Cada curtida, comentário ou visualização é percebida como uma validação externa da nossa existência. E a ausência dessas respostas pode gerar frustração, ansiedade e sentimento de inadequação. Assim, buscamos incessantemente momentos de prazer digital para preencher vazios internos, mas, muitas vezes, saímos ainda mais insatisfeitos. A busca por felicidade imediata, seja através do consumo ou da vida digital, evidencia nossa dificuldade contemporânea em lidar com o tédio, a frustração e a reflexão interna. Freud já nos lembrava que viver em sociedade implica renunciar a alguns desejos individuais em favor da convivência coletiva. Atualmente, essas renúncias geram sofrimento, mas a sociedade moderna oferece alternativas rápidas para mascarar a angústia. O problema é que essas soluções rápidas não resolvem a raiz do mal-estar, a necessidade de autoconhecimento, de aceitação das limitações humanas e de construção de sentido em nossa vida. Como psicanalistas, nos deparamos diariamente com pacientes que sentem essa pressão de ser constantemente produtivo, conectado e feliz. A recomendação não é abandonar totalmente o consumo ou as redes, mas trazer consciência e equilíbrio. Perceber os gatilhos emocionais que nos levam ao consumo compulsivo ou à navegação infinita. Reconhecer as emoções que surgem e buscar alternativas mais saudáveis de lidar com a frustração, como o autoconhecimento, a reflexão e a construção de vínculos reais. Portanto, compreender o mal-estar moderno é perceber que, apesar de todos os avanços e facilidades, o desafio humano permanece: lidar com desejos, limitações e a busca por sentido. O consumo, as redes sociais e a busca por prazer imediato são apenas tentativas contemporâneas de apaziguar um desconforto que é, em essência, parte da experiência humana.